gente já tem, né, de emergências hiperglicêmicas. Essa aula a gente já deu, acho que ano passado, e a gente vai revisar alguns conceitos. O objetivo dessa aula é principalmente a gente conseguir, no pronto atendimento, principalmente, identificar os pacientes que a gente tem que pesquisar, né, se ele está apresentando alguma emergência hiperglicêmica, saber diferenciar do caso dos pacientes que estão com uma hiperglicemia por algum outro motivo, e não necessariamente a gente tem que fazer essa correção na UPA, né? E entender quais são os primeiros passos que a gente tem que fazer, porque o que a gente observa é que muitas vezes, depois que já tem esse diagnóstico mais fechado, a gente já entende bem o que, que o paciente tem, a gente consegue manejar bem, né? A gente sabe os passos que a gente tem que tomar. Mas muitas vezes, até chegar nesse diagnóstico, ou o paciente chega da porta, e a gente às vezes perde, né, algum sinal de que a gente deveria investigar isso melhor, ou às vezes o paciente já vem de outro serviço sendo manejado como uma cetoacidose diabética, mas com um manejo que pulou algumas etapas, e isso a gente entende que tem consequências para o paciente. Então, o objetivo dessa aula vai ser, primeiramente, essa avaliação inicial e mais geral. Tirei um pouco das coisas mais aprofundadas, que eu acho que são mais para a sala de emergência mesmo, e para o acompanhamento do paciente depois a longo prazo, tá? A gente vai falar da parte adulto e pediátrica. Só passar aqui. Beleza. Então, a diabetes, né, ela é uma condição com uma prevalência muito crescente na população mundial. E a gente, sempre que recebe um paciente que está com uma hiperglicemia da triagem, por exemplo, a gente tem que se questionar se esse paciente está sintomático, do ponto de vista de alterações que podem estar relacionadas com hiperglicemia, ou se ele está assintomático. Quando a gente tem no aparelho da glicemia capilar, que aparece para a gente o LO, que é de low, ou seja, baixo, normalmente os aparelhos indicam esse valor quando a glicemia está abaixo de 20. E quando aparece o HI, que é o high, a gente identifica, normalmente os aparelhos identificam quando está acima de 600, vai depender do aparelho, mas normalmente é uma quantidade que o aparelho não consegue identificar. Então, a ACAD, que é a cetoacidose diabética, e o estado hiperglicêmico hiperosmolar são duas complicações agudas que são frequentes no departamento de emergência e que, se não tratadas adequadamente, ela apresenta uma elevada mortalidade, que pode chegar até 10%. Então, vamos falar um pouquinho primeiro só da hiperglicemia assintomática. Então, chega o paciente no nosso pronto atendimento, muitas vezes já é um paciente diabético que mediu a glicemia em casa, viu que estava alta, ou um paciente que foi encaminhado do posto de saúde, que vai estar com essa glicemia acima de 250, normalmente menor do que 600, e não tem sinais de acidose e hiperosmolaridade. Mas a gente vai ter que fazer exames, gasometria, por exemplo, a todos os pacientes que chegarem com uma glicemia elevada. Por isso que a gente entende que o paciente assintomático é um paciente que, do ponto de vista da glicemia, a gente não tem indicação de fazer revisão laboratorial. Só que a gente tem que tentar discernir se ele não pode estar hiperglicêmico por uma sepse, alguma outra questão. Mas do ponto de vista da glicemia, se ele estiver assintomático, não é um paciente que a gente precisa necessariamente fazer uma revisão laboratorial. Mas se por algum motivo a gente fizer, o paciente que não vai estar em nenhuma dessas emergências hiperglicêmicas, ele vai ter o pH normal, bicarbonato maior do que 18, anion gap normal, osmolaridade menor do que 320, que é o normal, não vai ter cetonúria, cetonemia na maioria das vezes, ou vai ser uma questão isolada, sem outras alterações. Então, a gente tem que pensar no que pode ter causado essa descompensação hiperglicêmica. Igual a gente sempre pensa o que causou essa descompensação da doença crônica, né? Então, desidratação, infecções, né, seja do foco que for, uso incorreto de insulina ou hipoglicemiantes, uso de medicamentos, então, como corticoides, inibidores da SGLT2, fenitoína, a gravidez, abuso de substâncias como álcool ou cocaína, qualquer tipo de doença aguda pode causar hiperglicemia, né? Então, IAM, AVC, TEP, pancreatite, trauma, queimadura. Lembrando que aqui o paciente vai ter sintomas dessa doença, mas não necessariamente sintomas de hiperglicemia. Então, quando a gente fala sintomático, é nesse sentido. E pós-operatório, né, cirurgia também pode aumentar o nível glicêmico. Então,
Isso é no caso do assintomático. Quando a gente tem os pacientes sintomáticos, que é o paciente que tem glicemia maior que 250 e apresenta sintomas, o paciente tem uma chance maior de estar com cetoacidose e estado hiperglicêmico hiperosmolar, e por isso desenvolver maior risco de mortalidade, maior complicações. Então, é o paciente que a gente vai ter que investigar isso mais a fundo. Então, só para resumir, quando a gente encontra, às vezes, um paciente que não está sentindo nada, não tem nenhuma queixa que pode estar relacionada a alguma doença aguda, muitas vezes é um mau controle da diabetes, não necessariamente a gente precisa fazer uma correção ali no pronto atendimento e manter o paciente ali, ficar corrigindo a glicemia ou pedir exames. Se a gente entender que é um paciente que foi lá só porque percebeu que a glicose estava mais alta, mas não está sentindo nada, a gente faz um relatório para o posto de saúde e encaminha sugerindo um manejo, né, uma otimização dos medicamentos para um melhor controle ambulatorialmente. Não necessariamente o paciente precisa ficar com a gente. Então, vamos entrar agora na parte das emergências hiperglicêmicas mesmo, falando das complicações agudas. Então, a gente tem essas duas complicações, que é a cetoacidose e o estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, a CAD, né, é a principal causa de morte em crianças que têm diabetes do tipo 1. Representa 30 a 40% nos Estados Unidos, né, no primo diagnóstico, e 6 a 8% ao ano de crianças e adolescentes são diagnosticadas com diabetes. A gente, então, tem muitos fatores precipitantes, como eu falei, então, doenças graves agudas, às vezes é um primo diagnóstico, né? CAD pode ser uma apresentação comum. O paciente que teve uma omissão de insulina, quando ele é diabético, ele teve uma gastroenterite, ficou sem comer, e às vezes a gente reduz, né, a quantidade de insulina que é administrada. Algumas drogas que podem afetar o metabolismo dos carboidratos, como os corticoides, diuréticos, agentes antipsicóticos de segunda geração, por exemplo, uso de SGLT2, principalmente nos pacientes com diabetes tipo 2, também estão relacionados, né, com descompensação, uso de cocaína, problemas psicológicos associados a transtornos alimentares, muitas vezes pela omissão intencional, né, do uso da medicação, baixa adesão ao tratamento, e naqueles pacientes que têm dispositivos de infusão contínua, a gente também tem que pensar se esse dispositivo não está com mau funcionamento. Então, vamos pensar no quadro clínico, né? Como que esse paciente chegaria para a gente? Então, basicamente, os primeiros sintomas de hiperglicemia acentuada, o paciente vai relatar poliúria, polidipsia e uma perda de peso não intencional. Quando o paciente já vem com a CAD, né, ou estado hiperglicêmico muito bem instalado, que clinicamente a gente começa a pensar se pode ser mais um quadro ou outro. Então, na CAD, normalmente são sintomas de início mais rápido e o paciente pode ter mais sintomas relacionados com acidose. Então, hiperventilação, né, para tentar compensar, e dor abdominal, por exemplo. No estado hiperglicêmico, normalmente é um paciente que vai levar a mais dias para começar a realmente apresentar esses sintomas. E, normalmente, os sintomas neurológicos são os mais comuns. Então, em relação aos sintomas neurológicos, eles estão relacionados principalmente a uma osmolaridade plasmática aumentada. Então, o valor de referência é de 275 a 295. Quando a gente tem um valor de 320, 330 ou acima disso, a gente já considera que é um paciente que tem osmolaridade aumentada. Os sintomas neurológicos mais comuns vão desde uma confusão mental, torpor, até o paciente que pode chegar em coma. E muitas vezes o paciente gente pode apresentar sintomas focais que podem até mimetizar um AVC, e o paciente também pode apresentar crises convulsivas. No caso do estado osmolar, então, os sintomas neurológicos são mais comuns. Então, a osmolaridade plasmática, a gente vai calcular 2 vezes o sódio mais a glicose sobre 18. A osmolaridade plasmática é efetiva. E a dor abdominal, que é um dos sintomas mais comuns na cetoacidose, vai estar associada à gravidade da acidose, mas ela não se relaciona com a gravidade da hiperglicemia ou da desidratação. E também o paciente pode apresentar náuseas e vômitos, né? Muitas vezes o paciente também acaba melhorando da cetoacidose, então a gente vê que ele tem os critérios de resolução bem definidos, né? Já está alimentando, a glicemia melhorou, não apresenta acidose mais, mas mantém com dor abdominal, com vômito, então a gente não pode esquecer de avaliar outras causas, como pancreatite, alguma sepse de foco abdominal, por exemplo.
Então, no exame físico, normalmente, tanto na CAD quanto no estado hiperglicêmico, o paciente tem uma depressão de volume, né, uma volemia muito reduzida, e isso está muito relacionado com muito dos sintomas. O paciente, então, tem redução do turgor cutâneo, a mucosa oral fica seca, pressão venosa jugular baixa, e fica taquicárdico e potência daqueles pacientes que já estão começando a evoluir para um choque. Na CAD, o paciente também pode apresentar um hálito cetônico e as respirações profundas, que é de uma hiperventilação compensatória, que a gente fala que é de ventilação acidótica, que a gente chama de respiração de Kussmaul, que eu vou explicar mais para frente. Falando um pouquinho das crianças, como que a gente identifica, né? Porque se é uma criança mais velha, ela vai falar que está com dor abdominal, né? A gente vai ver o náusea, vômito, a gente percebe se ela está mais prostrada, mas muitas vezes se é um bebezinho lactente, a gente tem outros critérios para conseguir avaliar isso. Então, normalmente, redução da energia e da atividade, irritabilidade, perda de peso, sinais de desidratação, né? Então, mucosas secas, olhos sem lágrimas, muitas vezes redução da diurese e assaduras graves de cândida, que indicam uma descompensação do diabetes. O paciente também pode apresentar anorexias, náuseas, vômitos e dor abdominal, e muitas vezes nas crianças menores pode até mimetizar uma apendicite por conta de uma dor focal. Então, para a gente fazer o diagnóstico, primeiramente, recebendo esse paciente, a gente tem que fazer uma avaliação rápida inicial. Essa questão do ABCDE, do ABC, a gente não precisa fazer só no ambiente da sala vermelha. Eu acho que é interessante no pronto atendimento fazer, porque assim, a gente sistematiza o nosso atendimento, entende se esse paciente tem alguma gravidade que a gente tem que intervir de maneira mais rápida. Então, basicamente, a gente vai olhar o estado das vias aéreas, respiração e circulação, o estado mental, avaliar possíveis eventos precipitantes, então o paciente chega contando que estava com uma dor para urinar, ou que estava tratando uma pneumonia, por exemplo, ou o paciente que está com uma dor torácica, e aí a gente vê também que ele está com hiperglicemia, e vômitos, acidose. A gente também tem que avaliar o status volêmico. Então, começando no ABCDE. Então, a gente vai avaliar a via aérea está pérvia. Normalmente, nesses casos, a via aérea pode não estar pérvia se o paciente está muito rebaixado, porque daí ele pode não proteger a via aérea, pode estar apresentando queda de língua, por exemplo. Então, dependendo da situação, a gente vai ter que passar uma cânula de Guedel, dependendo do paciente vai ter que ser entubado, então a gente tem que avaliar isso. Na respiração, normalmente, né, dependendo do nível da acidose, o paciente vai apresentar a taquipneia e a respiração de Kussmaul, que a gente vê aqui nesse gráfico, que é uma respiração profunda e rápida, né? Na circulação, o paciente pode ter taquicardia, geralmente, quanto mais jovem, né, o paciente, mais taquicárdico ele tá normalmente, hipotenso, lembrando que hipotensão é um sinal tardio de choque, então a gente não pode esperar o paciente fazer hipotensão para iniciar um tratamento mais agressivo. O tempo de enchimento capilar pode estar aumentado, pulsos frios, pele fria, pegajosa. No neurológico, né, como eu disse, o paciente pode apresentar convulsão, confusão mental, até coma, e déficits focais, né, agudos. E o status volêmico, a gente tem várias maneiras de avaliar, mas no pronto atendimento, principalmente, a gente pode avaliar as mucosas, turgências jugular, turgor da pele, relato, né, de não estar conseguindo urinar mais, e a gente pode avaliar o POCUS também, indiretamente avaliando a veia cava inferior, que pode estar colabada. Então, aí a gente tem que pensar o que a gente vai te pedir de exames para esse paciente. Então, o ideal é que a gente solicite glicose sérica também, porque, igual eu falei, o aparelho, quando ele dá HI, a gente sabe que ele está acima de 500 ou 600, dependendo do aparelho, mas a gente não sabe o valor. Tem paciente que pode chegar até 1.000 de glicemia. Então, a gente precisa saber o valor real. Os eletrólitos, né, que eu vou explicar que é muito importante para a gente avaliar, função renal, hemograma, gasometria, não necessariamente precisa ser a gasometria arterial. Se o paciente tiver alterações respiratórias, de saturação, taquipneia, obviamente que a gente pede para a gente ver como que está essa questão de troca gasosa. Mas se o paciente não tem essa necessidade, a gente pode coletar a gasometria venosa mesmo, porque nesse caso a gente precisaria avaliar mais a parte metabólica, pH, bicarbonato.
Fazer exame de urina e cetonas por tira reagente, que é o que a gente gostaria de ter, mas não é amplamente disponível. Com isso, né, com os exames, avaliar a osmolaridade plasmática, o beta-hidroxibutirato, que é o acetona, se tiver cetona urinária, é o que a gente deveria quantificar, que é o padrão ouro, mas infelizmente ele também não é tão disponível. E a gasometria arterial, né, igual eu expliquei na questão de alterações respiratórias. Fazer ECG para a gente identificar se esse paciente não pode ter, por exemplo, um IAM, que pode ter precipitado a emergência hiperglicêmica, avaliação de urina nos pacientes que têm suspeita de infecção, lipase e milase, pensando nos pacientes que pode ter uma pancreatite associada, ou até como diagnóstico diferencial, raio-x tórax também para avaliar diagnósticos diferenciais ou sinais de descompensação, né? Que é solicitado em caso de infecções. As infecções mais comuns que vão estar relacionadas com emergência hiperglicêmica é pneumonia e ITU, mas pode ser qualquer tipo de infecção. Então, aqui, falando um pouquinho dos achados laboratoriais, a gente tem, por exemplo, na cetoacidose diabética, que não sei se vocês conseguem ver o cursor, no leve, né? Normalmente a glicose vai estar acima de 250, moderada também, severa também. Não tem um limite, né, para a gente falar em relação à glicemia. Mas normalmente, no estado hiperglicêmico hiperosmolar, a glicemia tende a estar mais alta do que na cetoacidose diabética. Mas a gente não usa isso apenas como meio de diagnóstico. Queria chamar a atenção também sobre a osmolaridade, né? No caso do estado hiperglicêmico, ela vai estar aumentada, mas isso não impede de na cetoacidose também estar aumentada, mas diferente disso, no paciente que tem estado hiperglicêmico hiperosmolar, ele não vai ter acidose, né? Então, aqui a gente consegue perceber isso. O anion gap, normalmente, na cetoacidose vai estar aumentado, principalmente na moderada e severa, e a alteração do nível de consciência, normalmente, quando o paciente tem uma cetoacidose moderada, é que ele começa a alterar um pouco. Em alguns pacientes, ele chega mais precoce, né, em relação aos sintomas, ele muitas vezes chega alerta. Mas, normalmente, o paciente com estado hiperglicêmico, como é um curso mais insidioso, ele pode chegar mais rebaixado mesmo. E aqui falando um pouquinho da CAD euglicêmica, que está ficando cada vez mais comum. Então, o paciente muitas vezes desenvolveu sintomas de cetoacidose diabética. Pode ser que ele tenha visto, né? Geralmente esses pacientes, né, que usam insulina em casa, viu que estava com a insulina, a glicose mais alta, fez uma correção de insulina no domicílio, e aí quando ele chega no pronto atendimento, ele já está com a glicemia normal ou quase próxima do normal. Só que ele está com todos os sintomas de cetoacidose diabética e quando a gente vai avaliar os exames, ele realmente tem cetoacidose. Então, é o que a gente chama de CAD euglicêmica. A diferença é que a gente vai ter que dar insulina do mesmo jeito, mas a gente também tem que dar glicose para evitar que esse paciente faça hipoglicemia. Mas, no geral, o tratamento vai ser bem parecido. Aqui é o cálculo do anion gap, que é importante. Nos serviços, pelo menos que eu conheço, já trabalhei, a gente não tem os exames que realmente conseguem identificar se esse paciente tem cetona, né? Se ele tem beta-hidroxibutirato sendo eliminado. Então, a gente faz uma avaliação, um diagnóstico de cetoacidose de acordo com alguns outros parâmetros. Então, o paciente tem que ter acidose, tem que ter a glicemia maior do que 250, e esse paciente deveria ter cetonemia, que é uma coisa que a gente não vai conseguir avaliar tão bem. Mas, então, a gente pode usar o anion gap se o paciente estiver com uma acidose metabólica com anion gap aumentado e com sintomas sugestivos, é grande chance que seja realmente uma cetoacidose diabética. Então, no nosso caso, que não temos, né, esses exames diagnóstico padrão ouro, a gente usa essa avaliação do anion gap, que indiretamente a gente pode estar avaliando esses ânions não mensurados, que inclui o beta-hidroxibutirato. Então, a gente pega o sódio e subtrai pela soma do cloreto com o bicarbonato, que são os ânions, né? E aí a gente faz essa conta, o valor de referência normal é de 3 a 10, mas se estiver acima de 10, principalmente acima de 12, que seria uma gravidade maior, isso sugere mais que seja cetoacidose diabética. Alguns pacientes com bicarbonato muito reduzido podem até mesmo ter um NGAP maior do que 20, né, que falam que o paciente realmente está com uma acidose maior.
Aqui falando um pouquinho da osmolaridade plasmática, que é o que a gente vai usar principalmente para avaliar os pacientes com estado hiperglicêmico hiperosmolar. Então, a osmolaridade é a concentração de um soluto sobre o solvente. O soluto no nosso corpo, o que a gente mede mais é o sódio, ureia e glicose. E normalmente, no caso da estado hiperglicêmico, ele vai estar acima de 320. Então, a gente sempre tem que pensar também no sódio corrigido, porque a hiperglicemia, ela retira a água das células e isso vai causar uma redução da concentração plasmática de sódio. Então, antes de a gente calcular a osmolaridade, a gente calcula o sódio corrigido, né, que é o sódio que veio no nosso exame do laboratório, e depois multiplica e soma duas vezes a glicose menos 100 sobre 100. E aí, depois a gente usa isso para calcular a osmolaridade. Falando um pouquinho do potássio, que eu acho que é uma das coisas assim mais importantes. Quando o paciente tem CAD ou tem, né, que ele tem uma emergência hiperglicêmica, normalmente ele tem um déficit de potássio devido ao aumento de perdas urinárias ele inicialmente. A concentração de potássio normalmente ela vai, quando o paciente chega para a gente na emergência, ela já vai estar normal ou elevada por conta do deslocamento do potássio do líquido intracelular para o extracelular. Então, pode dar uma impressão de que o potássio está mais alto do que ele realmente está. E isso causado pela hiperosmolaridade e deficiência de insulina. Quando a gente começa a insulina, que é o objetivo também disso, a gente vai transferir o potássio das células e vai reduzir essa concentração sérica. Então, se a gente faz a insulina sem saber quanto está o nosso potássio, que a gente acha que está no valor normal ou até elevado, mas na verdade ele não está, o pool de potássio geral não está naquele valor exato, a gente acaba causando um risco de hipocalemia grave e esse risco de causar arritmias. Por isso que a gente não faz insulinoterapia do paciente com emergência hiperglicêmica se a gente não sabe quanto que está o potássio. Então a gente aguarda o resultado do exame, obviamente inicia hidratação, medidas de suporte, e depois que a gente tiver o potássio, a gente começa o resultado do potássio, a gente avalia como que a gente vai fazer a insulinoterapia. Outros exames, né, que podem apresentar alterações. As escórias renais, principalmente por conta de hipoperfusão renal, né, relacionado com a hipovolemia. Muitas vezes os pacientes com CAD, principalmente, podem ter leucocitose que não necessariamente está relacionado com quadro de infecção. Se tiver maior do que 25 mil, ou se tiver, por exemplo, um bastão e o paciente tiver queixas suspeitas de infecção, a gente acaba pensando nisso. Mas só a leucocitose não é um exame que a gente consegue identificar se o paciente tem ou não uma infecção que poderia ter descompensado a CAD. Então, o critério ele precisa ter entre 250, né? Acidose metabólica, então pH menor do que 7,3 e o BIC menor do que 18, e cetonemia, que é a avaliação do beta-hidroxibutirato, que não é uma coisa disponível para a gente. Já no estado hiperglicêmico hiperosmolar, o paciente também precisa ter hiperglicemia, como eu falei, normalmente em valores mais altos do que na CAD, hiperosmolaridade, como eu falei, né, acima de 320, e esse paciente não pode ter acidose, porque senão ele seria, né, uma CAD. Então, é um paciente que não tem acidose, então a gente observa o pH maior do que 7,3 e um BIC normalmente maior do que 18, 20. E aqui a parte mais importante, o manejo. Então, aqui basicamente resume o que a gente faz. Reposição volêmica, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, administração de insulina e suporte ventilatório. Obviamente que o tratamento dos dois é basicamente o mesmo, mas a gente precisa tentar fazer um diagnóstico mais correto, até para a gente conseguir identificar quais são os critérios que esse paciente resolveu a emergência hiperglicêmica. Então, eu preciso saber se é uma CAD, ou se é um estado hiperglicêmico, porque cada um tem um critério de resolução. Mas o suporte basicamente vai ser o mesmo. Então, em relação à fluidoterapia, né, a gente vai utilizar solução salina isotônica, na maioria das vezes, porque vai expandir o volume extracelular, fazer uma estabilização hemodinâmica, aumentar a capacidade de resposta à insulina, isso já reduz a osmolaridade plasmática, como eu vou falar, ela acaba já reduzindo um pouco da glicemia também, e melhora, né, os sinais de choque, de hipoperfusão do paciente,
paciente. A gente pode usar soro fisiológico ou ringer lactato. Na cardioglicêmica, a gente tem que lembrar que a gente tem que adicionar glicose hipertônica, porque senão esse paciente pode fazer hipoglicemia. A taxa de infusão, que eu acho que é uma coisa assim mais que a gente tem mais dificuldade, né? Então, se o paciente está com choque hipovolêmico, eu vou lhe tratar ele como um choque mesmo. Então, eu tenho que fazer uma infusão rápida de cristalóides. Se o paciente está hipovolêmico, né, que é a maioria dos pacientes, mas não tem sinais de choque, ou se é um paciente cardiopata, nefropata, cirrótico, que eu tenho que ter mais cuidado com a quantidade de volume que a gente faz, normalmente a gente faz 15 a 20 ml por quilo por hora, máximo de 50 ml por quilo nas primeiras 4 horas. Obviamente que isso é assim, uma coisa geral, mas a gente tem que ir reavaliando continuamente o paciente. Os pacientes que estão euvolêmicos, a gente vai guiar por parâmetros clínicos, né? Então, só a fluidoterapia, ela pode reduzir a glicemia, mesmo antes da gente iniciar a insulina, em 35 a 70 miligramas por decilitro. A reposição de potássio, que também é bastante importante. Se a gente tem um déficit, né, total de potássio, apesar da concentração sérica parecer normal ou elevada em ou 2/3 dos casos. Quando a gente tem, então, deficiência de insulina e a hiperosmolaridade, a gente causa o movimento do potássio para fora das células e mantém um pool de potássio aparentemente normal ou elevado. Então, é o que a gente vê no exame de sangue. Só que, na realidade, esses pacientes apresentam déficit por conta das perdas urinárias que ele tem pela diurese osmótica, né? E esse paciente provavelmente já estava com uma poliúria antes, então esse paciente já estava perdendo potássio antes. Então, a ampola de potássio é de 10 ml, né? Ela é 10%, vem com 1,3 mEq por ml, ou seja, 13 mEq em uma ampola. Se a gente tem um paciente que tem no nosso exame um potássio menor do que 3,3, normalmente esse valor vai estar até menor do que isso. E o nosso valor de referência é 3,5, por exemplo. Então, se o paciente tem um potássio baixo desse, a gente não pode iniciar a insulina até que o potássio suba acima desse valor. Então, a gente vai fazer de 20 a 40 mEq por hora. Então, os pacientes que têm hipocalemia acentuada, como nesses casos, a gente precisa fazer uma reposição mais agressiva, com suplementação adicional e fazendo a avaliação seriada dos exames, até que esse valor suba acima de 3,3. Se a gente tem um potássio no exame que veio de 3,3 a 5,3, é um paciente que está com um valor intermediário de potássio, que pode estar com esse valor mais tendendo ao limite inferior, e por isso a gente pode iniciar a insulina, só que a gente também faz, além da fluidoterapia, a gente coloca potássio nessa fluidoterapia. Então, a gente vai tentar manter o potássio numa faixa entre 4 e 5. E se o potássio está acima de 5,3, a gente entende que, mesmo estando um pouco abaixo, ele deve estar próximo do valor de referência habitual para o paciente. Então, a gente tem que ir menor que 3,3, a gente não inicia, a gente reduz a concentração de glicose. A gente reduz a concentração de glicose, diminui a produção de cetona, e isso pode aumentar a utilização de cetona nesses pacientes. Quando a gente tem, então, o início da insulinoterapia, indicando, né, qual é o momento certo da gente iniciar, seja esperando corrigir o potássio, ou seja, junto com o potássio, ou sem o potássio, se o paciente tiver um potássio bom, a gente, no caso dos pacientes adultos, a gente vai montar a nossa solução, que a gente vai pegar 1 ml da insulina, que vai corresponder a 100 unidades, vai adicionar em 99 ml de soro fisiológico, então a gente vai ter uma solução de 100 unidades em 100 ml de solução, o que dá 1 unidade por ml. Então, 1 ml hora seria 1 unidade por hora. Isso facilita a nossa conta. Então, inicialmente, a gente vai avaliar qual é o peso do paciente, por exemplo, 60 quilos. Então, a gente monta essa solução. No caso da insulina, ela é uma solução que ela é um pouco instável. Então, a gente tem que orientar a equipe de enfermagem a trocar essa solução a cada 6 horas. E quando a gente for iniciar a primeira vez essa solução nesse
equipo, a gente normalmente despreza mais ou menos 20 ml para ter uma aderência, né? Eu acho que é assim que eles explicam, tipo uma aderência na parede do equipo, e depois a gente iniciar a infusão. Então, desprezou os 20 ml, a gente Impregnação. conecta. Impregnar o Como? equipo. Como? Não Impregnação. entendi. Isso, Impregnação. é essa palavra. Impregnação. E aí a gente faz, então, o bolus inicial, que é 0,1 unidades por quilo. Então, se o nosso paciente pesa 60 quilos, a gente faz um bolus de 6 ml. E depois a gente mantém uma infusão contínua de 0,1 unidades por quilo por hora. Ou seja, a gente fez um bolus de 6 ml e mantém a 6 ml hora. Só que isso a gente não vai manter assim e esquecer o paciente. Por isso que é um paciente que precisa estar em sala de emergência. Então, de hora em hora, a gente precisa avaliar essa insulina, essa glicemia. Então, se o paciente teve uma queda que a gente considera lenta, que é menor do que 50 a 70 miligramas por decilitro, a gente dobra a nossa infusão. Ou seja, a gente vai de 6 para 12. Se o paciente tem uma queda aumentada, rápida, maior do que 50 a 70, a gente reduz nossa infusão pela metade, ou seja, vai para 3. E assim a gente vai fazendo essa avaliação contínua do paciente. Então, no caso da ACAD, quando o paciente chegar mais ou menos a 200 miligramas por decilitro de glicose e no estado hiperglicêmico hiperosmolar a 250 a 300, a gente precisa pensar que esse paciente tem que começar, se ele não apresentou ainda critérios de resolução, a gente precisa iniciar a glicose, porque a gente tem que manter a insulina, não por conta da glicose em si, mas por conta da acidose, normalmente, da hiperosmolaridade. Então, a gente precisa manter a insulina nesses pacientes e iniciar uma glicose 5% também, para evitar que ele faça hipoglicemia, né? Então, chegando nesse valor ali de 250, 200, a gente precisa também adicionar um soro glicosado para evitar que esse paciente faça hipoglicemia. Por isso que muitas vezes perigoso a gente fazer, esse paciente chegou, por exemplo, a gente faz uma correção de insulina rápida, sem avaliar potássio. Primeiro que isso pode reduzir o potássio e muitas vezes pode abaixar a glicose muito rapidamente, sem que necessariamente a gente esteja resolvendo a acidose. E aí esses pacientes às vezes chegam para a gente já tendo que iniciar a insulina, porque o paciente já está, glicose, porque ele já está fazendo hipoglicemia, e isso acaba atrapalhando um pouco o manejo, por isso que é muito importante a gente seguir esses passos. Então, quando a gente chegar nesse valor, a gente reduz normalmente a insulina para 0,2 a 0,5 unidades por quilo por hora e mantém essa evasão, além de infusão de cristalóide, se ainda for necessário pela questão da volemia, e glicose 5% para evitar hipoglicemia. E aí, falando um pouquinho da acidose metabólica e o bicarbonato, né? Quando o paciente tem um pH maior do que 7, a gente não tem indicação de fazer bicarbonato. Algumas indicações sugerem fazer quanto a menor do que 6,9, mas mesmo assim ainda é um pouco questionável. É comum os pacientes de cetoacidose chegarem com bicarbonato muito baixo, assim, bicarbonato de 2, de 3. Não necessariamente a gente tem que fazer bicarbonato de sódio para esses pacientes. Se a gente pensar, né, tá com pH menor do que 6,9, a gente está entendendo que esse paciente está numa gravidade maior, a gente pode pensar em fazer o bicarbonato, a gente usa 100 mEq em 400 ml de EBD e corre em 2 horas, por exemplo. Se o potássio sérico tiver inferior a 5,3, a gente adiciona potássio nessa solução também. E como que a gente faz essa monitorização do paciente? Então, a gente avalia glicemia de hora em hora até uma estabilidade desse valor. Os eletrólitos, e a gasometria arterial barra venosa, né? A gente viu que alguns protocolos falam até de 2 em 2 horas, mas eu acho que é uma questão de custo também complicada, de equipe, muito exame para o laboratório processar. Então, eles falam de 2 a 4. Normalmente, fazendo de 4, eu acho que dá certo. E a osmolaridade a gente avalia a cada 4 horas também. A gente criou essa fichinha como uma sugestão para quem quiser utilizar na UPA, né, sei lá onde quiser, porque eu acho que facilita para a gente conseguir entender para o que a gente tem que fazer com esse paciente. Então, aqui eu costumo até carimbar depois, deixar no prontuário do paciente, principalmente se ele vai para o CTI, para eles entenderem em que pé do tratamento que a gente está. Porque muitas vezes o paciente chega para a gente não sabe nem o que foi feito, como que foi esse tratamento. E eu acho que isso dá uma noção boa para quem vai receber.
Então, a gente coloca ali de hora em hora para a gente avaliar a glicemia e a cada 4 horas eu solicito revisão laboratorial. Normalmente potássio, sódio, se for necessário, para esse paciente, e a gasometria venosa ou arterial, se for necessária. E aí, a partir disso, eu vou colocando. Esse paciente normalmente tem que estar sondado para a gente avaliar a diurese, né, a cada hora, e aí a gente vai colocando ali quanto que teve de diurese, porque a partir disso é um parâmetro para a gente avaliar se precisa aumentar a infusão, né, de cristalóide ou não. A gente avalia o que, que a gente está dando de hidratação, se é soro fisiológico, se é glicosado. Eu coloco ali qual que é o valor de insulina, porque com o valor de glicemia que caiu para tal, eu consigo mostrar que a partir desse momento eu dobrei ou aumentei ou reduzi pela metade o valor da glicemia. Então fica aí de sugestão. Tá nos computadores da UPA de Divinópolis, mas depois eu peço para Maria Alice mandar no grupo do pessoal de Campo Belo também, se vocês quiserem utilizar. Peraí. E algumas particularidades da pediatria, né? Então, no caso da expansão volêmica na criança, normalmente adulto, a gente é um pouco mais relapso, né? Para fazer assim, calcular quantidades. Mas na criança a gente tem que ser muito criterioso. Então, a expansão volêmica inicial, principalmente naqueles pacientes que estão com uma hipovolemia grave ou até chocados, a gente faz a 10 de 20 ml por quilo em 20 a 30 minutos, esse valor pode ser repetido. A fluidoterapia contínua, a gente avalia a necessidade de soro fisiológico ou 0,45, dependendo do sódio, e esse a gente calcula o déficit de fluidos desse paciente e corrige isso em 24 a 48 horas. No caso da criança, a insulina, a gente calcula, a gente faz a solução do mesmo jeito, só que a gente não faz o bolos. A gente inicia direto a vazão, ali é quilo-hora, tá? Que for quilo-peso. Quilo, vazão 0,1 unidades quilo-horas. O bolos, então, a gente não faria nesses casos. E a glicose, quando chegar a 100 a 150 em crianças mais velhas e 150 a 180 em crianças mais novas, que é o momento que a gente inicia a glicose 5%, diferente dos adultos, que vai mais para 250, 200. No caso do potássio também, normalmente a gente precisa fazer a infusão de 40 ml, junto com a solução salina, e o sódio normalmente não está relacionado com o surgimento de edema cerebral. Normalmente esses pacientes não vão ter tantas alterações nesse sentido, a gente normalmente não precisa repor sódio. E aí a gente tem que pensar agora nos critérios de resolução. Quando que eu vou parar de dar insulina, por exemplo, para o meu paciente? A cetoacidose, a gente considera que ela está resolvida quando a gente tem normalização do anion gap e dos níveis de beta-hidroxibutirato, que é uma coisa difícil, né, da gente ter. A osmolaridade, quando tiver menor do que 315, e normalmente, como no estado hiperglicêmico o paciente tem mais alterações de nível de consciência, a gente considera também quando ele está com estado de consciência alerta, ou pelo menos voltou para o basal do que esse paciente tinha. E quando o paciente tem capacidade de alimentar. Então, na prática, o que, que a gente utiliza como critérios de resolução? Glicemia em torno de 200, pH maior do que 7,3, BIC maior do que 18, anion gap menor do que 10 a 12 e osmolaridade menor do que 315. Aqui, depois que a gente sai, né, que a gente apresenta critérios de resolução, a gente vai começar a pensar no momento que a gente vai tirar a insulina regular, que está correndo em infusão contínua, né? Então, a gente já teria indicação de iniciar o esquema basal bolos. Então, pensando naquele paciente que já usa, por exemplo, a NPH, a gente vai voltar com aquele esquema. Só que a gente não tira a insulina de infusão contínua de forma abrupta. A gente tem que iniciar a NPH normalmente antes das refeições e a insulina EV, ela continua por 2 a 4 horas após o início da insulina NPH, e a gente evita essa descontinuação abrupta, porque isso pode agudamente, né, reduzir os níveis de insulina e fazer o paciente voltar para aquele estado de cetoacidose, por exemplo. Então, a gente pode fazer a infusão da NPH juntamente com a regular, mas a gente vai, igual eu falei no slide falando sobre
a glicemia chegando a 200, a 250, a gente reduz para uma infusão de 0,02 a 0,05 unidades por quilo por hora, até a gente conseguir realmente reduzir se o paciente estiver conseguindo alimentar. O paciente que não tinha um tratamento prévio, a gente precisa iniciar, quer dizer, a gente volta com o esquema que o paciente usava, e se o paciente não tinha um esquema prévio, a gente pode começar com uma dose diária inicial de 0,5 a 0,8 unidades por quilo de insulina e vai ajustando isso até o paciente estar estável para a gente conseguir liberar e sugerir esse acompanhamento ambulatorial pelo posto de saúde. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário, alguma coisa que eu não falei? Eu vou pegar a listinha aqui de presença para mandar. Alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? Eu mandei a lista de presença, gente. Se alguém tiver alguma dificuldade, depois entre em contato com a Maria Alice. Daí ela manda individualmente para vocês. Vou deixar aberto aqui um pouquinho para vocês pegarem, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Laura. Obrigado. Boa